Fala galera, tá começando mais um Pode Prevenir, o podcast que cuida de você, da sua família e das suas conquistas. Eu me chamo Kleber Gouveia, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, sou especialista em prevenção contra incêndio e estamos aqui com Mariana Machado. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana, sou arquiteta, atuo na área de prevenção contra incêndio. Eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui nesse episódio do Pode Prevenir. Sensacional, Mari. E hoje a gente está aqui também com uma convidada super especial, que é a Mirta Zucco, instrutora da Dale Carnegie do Rio de Janeiro. Oi, Kleber. Oi, Mariana. Tudo bem? Um prazer imenso estar aqui com vocês na Pode Prevenir, né? Sensacional. E como você já falou, né? Sou instrutora da Dale Carnegie. Estou aqui hoje para contribuir para a gente falar um pouquinho de liderança, né? Falar um pouquinho dos pontos cegos da liderança. Eu vou apresentar para vocês. A gente vai bater um papo sobre uma pesquisa que a Dale Carnegie fez, que hoje a gente fala muito, né, de liderança. Todas as empresas, com todo mundo que você fala, qual que é o grande desafio? Pessoas. Né? Dale Carnegie surgiu em 1912 e até hoje é muito atual, porque fala muito em como lidar com pessoas. E liderança é pessoas. Quando a gente tem uma empresa, a gente entende que processos, né, são processos. Agora, liderança, né, processos é gestão. E liderança são pessoas. Então, para que você tenha na sua empresa, na sua equipe, melhores resultados através das pessoas, você precisa identificar. Cadê o meu ponto cego? Né? E foi isso que a Dale Carnegie fez. Há um tempo atrás, ela fez uma pesquisa para identificar os pontos cegos de grandes líderes, né, que têm bons resultados, mas ainda percebem que pode ir além. Perfeito, Mirta. Sensacional. E aqui a gente sempre traz, né, esse tema que não necessariamente está diretamente relacionado com a área, mas a gente sabe o quanto é importante. E a gente tem muitas pessoas da área de prevenção que começam a fazer projetos e depois elas querem crescer, se desenvolver, crescer a empresa, e a primeira coisa que a gente faz para crescer é contratar pessoas, e a partir desse momento a gente precisa exercer a liderança. Então, Mirta, queria entender um pouquinho mais de como é que foi esse estudo, quais são esses pontos cegos da liderança para ajudar o pessoal que está querendo liderar, desenvolver a empresa. Você podia falar um pouquinho mais para a gente? Sim, e você falou um ponto importante, né, Kleber? Não é só com a equipe, liderança é com o cliente também. Sim. Porque liderança envolve 3 pontos cruciais no mundo dos negócios, que é confiança, respeito e credibilidade. Então, esses 3 pilares fazem da empresa, né, ser crível no mercado. E isso acontece através das pessoas, através do líder que está nela, e que essa liderança seja transferida para a equipe. Então, o que faz com que a empresa cresça é a capacidade de liderança do gestor principal. O tamanho de uma empresa é o tamanho da cabeça, né, da mentalidade do seu gestor. A Dale Carnegie, desde 1912, trabalha com desenvolvimento. Como que surgiu? Surgiu com o próprio Dale Carnegie. E com o passar dos anos, a Dale Carnegie foi se aperfeiçoando, foi crescendo. Hoje a Dale Carnegie é uma multinacional, ela está em 90 países, ela atende grandes corporações. E em 2016, a Dale Carnegie fez uma pesquisa, né, envolvendo 14 países, né, para entender quais são os pontos cegos da liderança. Essa pesquisa foi em termos de entrevistas em tempo real. Foram entrevistados mais de 3.300 colaboradores de indústrias, empresas de pequeno, grande e médio porte. Nessas entrevistas foram questionados por alguns colaboradores sobre o comportamento do líder deles. E, em contrapartida, foi feito também com os líderes. Então, o que se mostrou ali? Que o líder faz, na cabeça dele ele faz, mas o colaborador não percebe, ele não sente isso. Então, nessa entrevista, nesse objetivo primário, que era descobrir o que identifica, né, uma liderança forte, uma liderança com credibilidade, e foi estudado, então, tanto os líderes como os colaboradores. E identificaram aí no resultado dessa pesquisa 4 grandes pontos cegos.
Que são essas diferenças entre o que o colaborador percebe sobre a liderança e a E o visão que que a liderança tem sobre o colaborador. Exatamente, exatamente. E aí se identificou, isso é um ponto cego. Porque todo mundo tem um ponto cego, né? Todo mundo tem, assim como um ponto, todo mundo tem um ponto cego, todo mundo tem um momento, algo que eu não consigo ver, mas eu conheço. Então, foram identificados esses 4 pontos cegos. Um desses pontos cegos, um deles, é a questão do elogio. O que acontece? O líder sabe. Todo líder que faz um treinamento, que faz um programa de liderança, sabe que precisa elogiar honesta e sinceramente o seu colaborador. Sim. Quando foi perguntado para os gestores, eles, não, eu reconheço, eu elogio as pessoas. Na cabeça deles, sim. Tava bem Mas claro na isso. prática, não. Tanto que um dos líderes, um dos pontos cegos é esse. O colaborador não se sente reconhecido pelo seu gestor. Em contrapartida, o gestor, na cabeça dele, ele sente que ele reconhece as pessoas. Esse foi um ponto cego. Então, o ponto cego que a gente identifica é o quanto o líder realmente reconhece a capacidade do seu colaborador. E não é só reconhecer, fazer com que ele se perceba reconhecido. Acho que esse é o grande desafio, né? É fazer com que ele se sinta, porque o que me chama a atenção nisso é o fato do líder achar que o colaborador está reconhecendo. Que esse é o grande desafio, porque se ele sabe que o colaborador não está reconhecendo isso, ele consegue melhorar, ele vai procurar, teoricamente ele vai procurar melhorar aquele ponto de desenvolver. Mas se ele acredita que está tudo bem, aquilo vai se manter, ele não vai querer evoluir aquele ponto, porque ele acha que está ok. Até porque a correria do dia a dia, né? Quem nunca, na correria do dia a dia, dá aquele elogio assim, muito bem, gostei, foi ótimo. Isso não dá match, isso não emplaca. Se eu quero que o meu colaborador seja impactado por um reconhecimento, eu preciso fazer com que ele sinta. Por isso é um método, né? Que é, eu preciso reconhecer você como meu colaborador, eu preciso tirar você da correria do dia a dia, centrar você e fazer você se conectar realmente com aquilo que eu vou dizer para você. Aí você vai se sentir reconhecido. Poxa, que legal. E é em cima de qualidades pautadas em evidências reais. Sim. E não é muito bom, parabéns. Continue assim. Que é superficial e genérico. Né? Que é genérico, né? Então, um dos pontos cegos é esse, né? Reconhecimento sincero. Outro ponto cego da liderança é o líder admitir quando está errado. Acho que isso é um desafio para todo mundo, né? Porque toca com a vaidade, né? Exato. Toca com a vaidade. Fala de ego. Então, nessa pesquisa, eles falam assim, que eles valorizam e elogiam, né, e se conectam com o seu líder quando o líder reconhece que ele também erra. E eles se sentem mais próximos. Por quê? Porque quando o líder, diante da equipe, é claro, se ele errou e ele chama a equipe e ele é transparente em reconhecer que ele errou, a equipe percebe. O que acontece com isso? A equipe se solidariza. Fala um pouquinho de vulnerabilidade do líder também, né? Exatamente. Porque todos nós temos vulnerabilidades. E às vezes as pessoas esquecem de mostrar isso. Sim. Eu preciso mostrar todo o tempo? Não. Mas eu preciso mostrar para a minha equipe que eu sou um ser humano tal como ele é. Uhum. E que a minha diferença é que talvez eu tenha uma caminhada diferente, eu tenho uma experiência diferente, eu tenho um desenvolvimento diferente, que trilhei um caminho diferente. Então, um dos pontos cegos é que o líder, ele acredita que às vezes ele não precisa disso. Mas o colaborador percebe. Quando o líder dele erra e o líder reconhece, ele se sente, mais uma vez, conectado
com esse colaborador, com o seu líder. E o inverso, né? Também existe o inverso, né? A pesquisa mostra que ele percebe que o líder errou e não está admitindo que errou. O inverso também é verdadeiro, né? Isso que é por isso que essa pesquisa ela mexe com a gente, né? Porque muitas vezes também o líder pode achar de repente que eu errei, mas o pessoal nem percebeu, não preciso falar que estou errado. Outro ponto cego da liderança é que líderes que ouvem eficazmente, verdadeiramente, e respeitam e valorizam a opinião dos colaboradores. Então, eles não se sentem ouvidos. Né? Então, isso é outro ponto cego, que você fala com gestores, e muitas vezes você conversa com o gestor, ele acredita ser um bom ouvinte. Sim, todo mundo acha que é bom ouvinte, né? Todo mundo. E aí, quando você conversa com os entrevistados, conversa com a equipe, eles percebem, eles comentam, nós não somos ouvidos. Ou o nosso gestor não ouve verdadeiramente. Porque o que acontece? Todas as pessoas querem fazer parte, elas querem contribuir com a missão da empresa. Né? Por menor que seja a função dela ali, ela precisa contribuir com a função da empresa. E quando ela faz parte, ela contribui com as suas ideias, né? Ela se sente parte do processo, ela se sente valorizada. E é normal, às vezes, do líder, porque as coisas estão na cabeça dele. Sim. Né? Então, pela tamanha responsabilidade, ele esquece, passa batido isso. Ele está tão focado no resultado que ele não tem muito tempo, às vezes, para cuidar das pessoas. Não se preocupa em ouvir, né? Ele não tem esse tempo. E é curioso outro ponto que, se a pesquisa fala que tem essa dissonância de percepção, eu acredito que isso tende a gerar o desengajamento da equipe também, porque a equipe está esperando uma reação que não vem do líder, já que é um ponto cego, né? Exatamente, até porque o engajamento, o fator de engajamento, parte do comportamento do líder. A DEIO fez uma outra pesquisa também sobre o que é que gera engajamento. E nessa outra pesquisa que a DEIO fez, foram identificados 3 pontos de engajamento, 3 fatores essenciais do engajamento. O primeiro, orgulho da organização. Eu tenho orgulho de trabalhar nessa empresa, eu tenho orgulho, né, de vestir a camisa, eu visto a camisa da empresa. Tanto que você vê empresas, você vê colaboradores que andam uniformizados com prazer, né? Eles gostam de mostrar isso. Isso é um ponto de engajamento, um fator de engajamento. O outro fator é confiança na liderança sênior. Eu não tenho contato com o conselho, eu não tenho contato com a diretoria da empresa, mas eu vejo pela TV, eu vejo pela notícia, eu vejo pelo jornal, eu vejo pelo ambiente que eles se preocupam com o bem-estar da empresa, com a segurança financeira, com a credibilidade do nome da empresa. Isso faz com que eu me sinta seguro nesse ambiente. E o principal fator de engajamento é a conexão com o líder imediato. Então, numa empresa, a gente tem vários níveis de liderança. Tem o supervisor, tem o coordenador, tem o gerente, tem o diretor, tem o CEO. Quem desses precisa treinar programas de desenvolvimento de liderança? Todos. Todos são líderes. Todos são líderes, em diferentes níveis. Aí o que acontece? Às vezes você conversa com o gerente, ele fala assim, a minha equipe precisa de treinamento. A sua equipe precisa de treinamento técnico. Treinamento comportamental, treinamento voltado para habilidades de liderança, é o líder. Porque as ações dele é que refletem no desempenho da equipe. Time que ganha jogo, técnico bom. Sim. Né? Então, é uma analogia, mas é exatamente isso na empresa.
Então, se a minha equipe ela não produz, eu tenho uma parcela de culpa nisso. Não é só a equipe, né? Não é só a isentar equipe. totalmente a responsabilidade. Exatamente. A gente sabe que tem pessoas que são descomprometidas, que tem pessoas que elas não estão no time da empresa, que elas estão no lugar errado. Não é isso que eu quero fazer, estou aqui porque quero terminar minha faculdade, enfim. Cabe ao líder tirar o melhor desse time que está aí. E é nesse ponto que veio os pontos cegos. Essa questão de conexão tem uma relação direta com os pontos cegos. Exatamente. Porque se eu sou o fator responsável pela minha equipe e a minha equipe não está performando, eu tenho que fazer uma análise. Qual é o indicador disso? Então, ou eu não estou reconhecendo, eu posso não estar valorizando a minha equipe, eu não estou identificando quem é bom e quem eu preciso mexer na equipe. Eu estou deixando as coisas acontecerem. A vida me levar. O que eu não estou fazendo bem, né? Não é a equipe. O que eu não estou fazendo bem. O que eu não estou fazendo bem. Porque se eu tenho aí na minha equipe uma pessoa que não performa, eu, enquanto líder, eu tenho que saber. Ela não performa por quê? Ou porque ela não está no lugar certo. Ou porque ela não está treinada. Qual é a minha responsabilidade em cima disso? Então, o líder, ele tem uma parcela de responsabilidade muito grande em cima do resultado. É por isso que quando você abre o teu Instagram, você abre a internet, treinamento de liderança é o que mais tem. Sim. Hoje está super em voga. Tem muitos, e todos são muito bons. A pergunta é, por que tem tanto treinamento de liderança e tem tanto problema de líder? Porque o líder tem um ponto cego e ele não consegue identificar. Então, na Dale Carnegie, nessa pesquisa, a gente identificou os principais pontos cegos. Mas isso não quer dizer que são os mesmos para todo mundo. Sim, esses são só os principais, né? Esses são os principais. E o quarto ponto cego, né, é que os colaboradores, né, o líder, ele não confia. Delega pouco. Entendeu? Sim. Ele acaba retendo, né? E nisso entrou um fator muito importante, que é honestidade consigo e com os outros. Aí eu pergunto, como assim honestidade consigo e com os outros? O meu líder não faz o que diz que faz. Coerência. Congruência, já viram isso? Sim, muito. Né? Então, assim, o meu líder não faz o que ele diz que faz. Então, e na verdade, é aquilo que a gente fala. Conhecimento, a pessoa tem. Ela tem uma dificuldade de perceber que aquilo que ela sabe, ela não transforma em ação. Isso é um ponto cego. Isso é a cegueira da liderança. Né? E isso é muito desafiador. Porque exige que a gente se trabalhe constantemente. Constantemente. Né? A liderança já é uma posição solitária. Sim, e desafiadora por si só. Exatamente. É solitária, é desafiadora. Né? O líder não pode chegar para a equipe e dizer o que ele está sentindo, né? Estou me sentindo mal, tá, né? Então não tem como. Há pouco tempo eu estava conversando com um empresário e ele estava falando que dos gerentes da empresa dele estava reclamando, né? Do cargo. Como que a equipe se sente? Quando você, Kleber, que é o dono da empresa, se queixa na frente da equipe. Não pode. Né? E faz isso, às vezes, sem perceber. É um ponto cego, né? Porque não está claro para ele, talvez, até as consequências do que ele está fazendo. Né? Exatamente. Então, é um grande desafio, né? E por que isso importa? Essa é a pergunta, né? Por que importa saber dos pontos cegos? Porque são eles que vão direcionar para qual é o teu ponto de melhoria e teu ponto de mudança. Reconhecer isso é desafiador. Isso.
a importância dessa consciência, né? Eu estou falando de pontos cegos, acho que é o melhor nome, né? Pontos que ali que eu não estou reconhecendo e eu preciso ter primeiramente a consciência disso. Primeiro eu preciso saber que existe isso e que eu estou aquém do que eu poderia estar entregando para depois, né, sei lá, traçar um plano de ação ou... Exatamente, porque a empresa, ela tem uma cadeia, né? Uma cadeia de valor. Uhum. E isso vai refletir lá no cliente. Sim. Né? E todos esses processos, eles perpassam por pessoas. Sempre. Por mais que hoje a tecnologia avance, vem a IA, sempre. Você prefere ser atendido por um robô ou por uma pessoa? Né? E claro, a IA é sensacional, ela nos ajuda assim muito. Mas existe um momento que ainda as pessoas são mais importantes. Né? Principalmente por isso... quando você tem até desculpa interromper, não, mas principalmente quando você tem assim, alguns casos é o seguinte, você já tem um cliente que de repente ele já está chateado porque aconteceu um erro dentro da empresa e aí ele já vai chateado procurar suporte enquanto um robô, um chatbot. Assim, aí é a cereja do bolo para ele surtar, né, literalmente. E aí esse cliente faz o quê? Ele propaga negativamente a tua empresa. Sim. E o negativo corre como pólvora. Sim. Exato. Né? É muito mais fácil a pessoa falar mal do trabalho que a gente, às vezes, nem foi intencional, foi um... Né? Acidente. Exatamente. Do que a pessoa reconhecer. Né? É muito simples. Então, quando acontece um desafio desse na empresa, de a empresa cometer um erro, não adianta. Vai ter que ser tete a tete, olho no olho. A pessoa precisa sentir a outra pessoa. E isso é liderança também. Muito. Né? E isso é liderança, e isso é reconhecer. Né? Então, a liderança é muito desafiadora. É por isso que nós, na Dale, a gente vem todos os anos aprimorando os nossos programas. E as pessoas ainda falam, né? Nós temos um treinamento, né? Que é o nosso principal programa, que é o Dale Carnegie Course. Esse treinamento tem 112 anos. Já se provou no tempo já. Né? Há pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa dela, ela falou, meu Deus, o Dale Carnegie foi um cara tão à frente do seu tempo, né? Que ele criou um treinamento que até hoje ele é muito presente, ele é muito atual. Né? Ele é muito atual. O livro é muito falado, mas o programa é muito atual. Por que ele é muito... Porque é pessoas. Porque lá em 1912, as pessoas se comportavam talvez de uma forma um pouquinho diferente. Mas as emoções que as pessoas sentiam para expressar, para se comunicar, eram as mesmas. E hoje o líder precisa ter um cuidado muito maior ao lidar com pessoas. Do que o processo, quando o processo está pronto, está redondinho, ele vai. Agora, quem executa o processo? Por isso que a gente fala que o líder ele precisa ficar 80% com as pessoas e 20% com os processos. E assim, Omerta, uma coisa interessante é que a gente fala assim, ó, é um treinamento de 112 anos, né? É um treinamento que já se provou no tempo. E ao invés de perder... talvez não seja a palavra exata, mas ao invés de perder credibilidade, assim, relevância, talvez hoje ele seja mais relevante, porque a gente vem do momento onde, não sei se estou inteligência artificial, né? A gente está cada vez mais em contato com tecnologia. Hoje até o contato das gerações mais novas é através do celular, né? Antigamente, eu estava até comentando outro dia com um conhecido meu, né? Quando eu queria descer para brincar, eu precisava ir na casa do meu amigo, bater na porta dele para ele descer para brincar. Hoje em dia não, você manda pelo celular, então você tem menos contato. Uhum. E por outro lado, a gente tem a IA também que reduz esse contato e por outro lado a gente vê o mercado cada vez mais querendo soft skills e foi algo que assim, na pandemia veio muito forte, mas continua muito forte. Então a gente tem o mercado crescendo, buscando soft skills e pessoas que cada vez têm menos contato.
Então isso tende a aumentar a relevância do treinamento, porque eu preciso aprender sobre relacionamento, só que antigamente eu vivia na prática e hoje em dia nem isso, porque eu só me relaciono através do celular. Uhum. E assim, como é que você vê essa questão do treinamento ser, apesar da idade, pelo contrário, ele é mais relevante do que nunca e tende a ser mais relevante do que nunca? É excelente você falar isso, porque esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, mas eu já li o livro e já entendi tudo. Ótimo. O livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele não mudou o título. É o mesmo título que o próprio Dale Carnegie deu. Então, algumas pessoas não entenderam o livro. Tanto que eu vi um comentário de um líder falando assim, o princípio 5 fala sorria. Isso não tem nada a ver. Né? O que quer dizer? Então, o livro, ele precisa ser estudado e interpretado. Sim. O treinamento deu origem ao livro. Então, lá no treinamento, você entende o que quer dizer cada princípio. E aonde ele é colocado em cada contexto. Né? E aí, esses dias, eu quero voltar no que você me falou. Uma pessoa falou assim, eu vou pegar e vou jogar todo o conteúdo da Dale Carnegie na IA, e ela vai me ensinar a fazer isso. Exatamente. Você pode até fazer. O desafio é que quando você for fazer um negócio, você não vai encontrar um IA. Sim. Você vai encontrar outra pessoa. Sim. Exatamente. Não é? Sim. Você vai encontrar a outra pessoa. Então, eu gosto da IA, acho que ela veio para nos ajudar muito, mas ela nunca vai substituir as nossas negociações profundas, os nossos relacionamentos profundos. Porque o que acontece? É como esse cara me falou, eu vou jogar todo o conteúdo da Dale Carnegie na IA e ele vai me dizer como fazer. Ok, ele vai te dizer. Só que quando você vai falar com a pessoa, não é uma IA. É uma pessoa que sente, que tem, né, que tem as suas emoções também e que está num processo de negociação, que ela também quer ganhar. Então, como que eu transformo isso num ganha-ganha se eu não vivenciar isso com outras pessoas? Sim. Por isso que os nossos programas, mesmo sendo online, eles não são gravados. Porque você precisa ser experimentado. Você precisa sentir, né? Você precisa sentir. Por isso que a gente fala que o processo Dale Carnegie é uma experiência. Uhum. Ele não é um curso. Ele não é uma palestra. Ele é um treino, mas ele é uma experiência. Por que ele é uma experiência? Porque cada novo encontro, a gente trabalha os pontos cegos. Os seus pontos cegos. Aquilo que você não vê. Isso. Como assim, como que vocês fazem no treinamento para que a gente possa viver essa experiência? Então, o treinamento, ele é muito peculiar. Uhum. Lá no treinamento, a gente lança desafios, a gente entrega uma metodologia. Por isso que eu uso muito essa analogia, Kleber. O treinamento Dale Carnegie é como você chupar uma laranja. Eu experimentei e eu jamais vou fazer você sentir Isso é impossível. o mesmo sabor. Então, ele é muito pessoal. Ele é muito pessoal. Então, eles são encontros presenciais. Quando eles são online, eles são ao vivo. A função do instrutor ali é entregar um método, que esse método é comprovado. Esse método tem 112 anos de mercado. Ele é testado. E quando você experimenta esse método em sala, você leva ele para o teu negócio, para a tua vida. Você coloca em prática isso. E no grupo tem 20, 30 pessoas, cada um vai ter uma experiência diferente. Porque ninguém vive a mesma vida. Ninguém vive as mesmas realidades. Né? Ninguém sente igual. Entendeu? Então, quando as pessoas me perguntam qual que é a diferença da Dale Carnegie para algum outro curso. Bom, alguns cursos que eu já presenciei, que eu já participei, eu chego lá na sala, recebo uma apostila, somos 30, 40, 50, 100 pessoas, e tenho a pessoa que está ministrando o curso. Ela está falando
para todas essas pessoas igual. Uhum. Cada um vai assimilar do seu A jeito. teoria. É isso. Na Dale Carnegie, não. Na Dale Carnegie, o instrutor coloca o método e cada um contribui, cada um sente de um jeito e percebe a mesma ferramenta, a mesma estrutura. Então, se tem 30 pessoas na sala, você vai ver o mesmo princípio vivenciado em 30 situações diferentes. Por isso que é diferente, Sim. Sim. né? Por isso que tem 112 anos. Não é à toa que se validou no tempo, né? Não é muda, coincidência. É. Não muda. Eu vejo a tecnologia, ela avança e aí se passaram 112 anos, mas as pessoas, as emoções são as mesmas. Então, por isso que se torna tão relevante. Como a Mita falou, a gente, quando vai negociar, a gente não negocia com um robô, não é uma IA. A gente está lidando com outra pessoa. Né? E hoje, até home office é algo que afasta mais ainda essa convivência. É mais uma barreira que a gente precisa estar ali sempre se reinventando para conseguir manter a boa convivência entre os colaboradores, entre o colaborador e o líder. Enfim, então acredito que seja assim, de extrema relevância. É, Mariana, e olha só, porque o que as pessoas mais querem? Se sentir importantes. Sim. Isso é o que nós queremos, né? Eu quero me sentir valorizada, eu quero me sentir importante diante dessa pessoa. E a capacidade que o líder ou que a outra pessoa tem de fazer a que está na sua frente se sentir importante, isso vale muito, né? Henry Ford, se eu não me engano, foi Henry Ford que dizia que isso vale mais que café e açúcar. Que na época deles, ele falava, né? Tá no livro Como Fazer Amigos. Então, o que faz a empresa ser, a Dale Carnegie ser uma empresa com uma longevidade, né? É um legado. Dale Carnegie hoje é legado, né? Ela não é uma onda. Ela não é uma onda que vem. Porque no mundo de desenvolvimento tem ondas, né? Sim. Tem os modismos, né? Tem os modismos, né? A onda. Então, veio a onda da constelação, vem a onda da liderança sistêmica, vem a onda... São várias ondas. Na Dale Carnegie, a gente faz feijão com arroz. Bem feito. Básico, bem feito, é o que funciona, né? E o que é o básico funciona? É simples. E o que é mais desafiador na Dale é que é muito simples. E o simples não é fácil de fazer. Não é. Ainda mais hoje em dia, que a gente tem uma cultura de tudo ser... a gente está tendo essa cultura de perder o simples, porque hoje tudo tem que ser muito elaborado. Hoje tudo tem que ser muito instagramável. Hoje tudo tem que ser muito visual. E o que é que emplaca é o simples. Sim. Né? Quando você vai lá no teu cliente, né? Quando você vai lá, você sabe o resultado que você quer. Sim. Você sabe o que você vai fazer lá, né? Então, você tem uma atitude, você vai lá no teu cliente, né? E aí, você coloca em prática todo o teu conhecimento. E o teu cliente fica ali, ó. Dependendo de como você faz isso, o teu cliente se conecta ou não. Exato. Né? Dependendo de como você faz o teu cliente se sentir importante, de como você ouve ele, de como você recebe um feedback, porque isso também, às vezes, as pessoas estão fechadas para isso, né? Como você identifica a necessidade do teu cliente? É escuta pura. Você tem que estar, né? Então, você exerce liderança a todo momento. Sim. Você sai do teu trabalho e você chega em casa. Você está exercendo isso. Porque liderança, na DEI a gente fala muito, né? Liderança tem a ver com quem você é. E aí nós temos muitos desafios em avaliar a nossa própria performance. Tem uma relação direta com esses pontos cegos, né? Exatamente. Por quê? Porque hoje nós temos muita informação. Né? Hoje as pessoas são cheias de informação. As pessoas têm muito conhecimento. Muito. Por que tem esses pontos cegos? Esses pontos cegos, eles existem porque as pessoas têm muito conhecimento e elas têm uma dificuldade de transformar esse conhecimento em uma ação que gere um resultado. Né? Então, eu tenho a teoria, mas eu tenho a receita do bolo, mas o meu bolo não é bom.
E é curioso que nesse caso, assim, trazendo para essa realidade, se você já tem a teoria, não importa. Você, assim, hoje em dia é muito comum pessoas que estão na quarta, quinta, 10ª pós-graduação. Você está trazendo mais teoria, mas se você não muda a ação, você não vai mudar o teu resultado. Não vai mudar teu resultado. Então, é o que a gente fala, né? Obesidade mental, né? Sim. Ah, a pessoa lá tem 3, 4, 5 faculdades. Sensacional. Eu acho lindo quando a pessoa fala assim, nossa, eu vou fazer mais uma faculdade, tenho 3 faculdades. Pô, que legal. Eu acho isso mostra que a pessoa tem tempo, Sim. né? Que a pessoa é dedicada, que a pessoa é organizada. Mostra muita qualidade. A pergunta é, todo esse conhecimento agrega valor ao teu resultado? Né? Porque eu tenho uma amiga lá do Sul, que ela tem a faculdade dela, ela vive disso, trabalho e tal. Aí ela, sobrando tempo, agora eu vou fazer uma outra faculdade por hobby. Vou fazer aquilo que é hobby para mim. Ah, legal. Uhum. Né? Então, essas são... Eu tenho que entender o que é que vai agregar valor ao resultado que eu preciso. Então, se é mais uma faculdade, vai fazer mais uma faculdade. Agora, de nada adianta eu ter muito conhecimento e ter dificuldade de colocar em prática, transformar isso em ação. Né? Como o Peter Drucker diz, né? Se conhecimento não tem resultado... conhecimento que não é transformado, vira lixo. Sim. Acho que a frase é mais ou menos essa. O intuito é esse, né? Esse é o intuito. Perfeito. E, Mirta, para quem está assistindo a gente e, assim, percebeu, não vou nem falar que descobriu que tem um ponto cego desse, porque todos nós temos e por isso ele é um ponto cego, é difícil de reconhecer. Mas, assim, um líder sabe que tem um ponto cego ou, de repente, assim, enfim, se ele é líder de si ou líder dentro de casa. E assim, como que ele pode buscar melhorar isso, né? Buscar, enfim, trazer clareza sobre isso e evoluir esses pontos. Excelente pergunta, né? Porque isso é o mais difícil. Você pensa em pessoas, né? Quando você, geralmente, para outra, é mais fácil dizer que o outro precisa mudar do que eu. Sim. Né? A primeira coisa é você ter autopercepção. É ser transparente consigo mesmo, sabe? E olhar para dentro e dizer assim, bom, o que realmente eu preciso? Como é que estão os meus resultados? Né? E avaliar suas próprias habilidades. A autoavaliação. Né? Onde que eu não estou tendo um bom resultado? E por quê? E qual que é a minha parcela de responsabilidade nisso? Então, eu estou falhando na minha comunicação, eu estou falhando nos meus relacionamentos, eu estou me relacionando com o meu cliente, eu estou realmente... Quais são as habilidades? É olhar para dentro de si. E eu acho que o líder ele tem que olhar mais para ele do que para o outro. Uhum. Primeiro, eu tenho que olhar para mim. Uhum. Identificar onde que eu estou falhando. E isso é muito difícil. Muito. Isso é muito difícil. Se alguém fala assim, não, isso é ótimo. Não é fácil. Né? Então, a primeira coisa que eu sugiro é que a pessoa olhe para as suas habilidades e identifique o que eu preciso aprimorar. O que eu já fui bom lá atrás e que eu estou deixando passar. Né? Porque o que é no Dale, a gente trabalha muito essa questão do posicionamento, da tua autoconfiança. Né? Porque o que acontece? Eu sou autoconfiante no que você faz bem. Uhum. Quando você muda de posição na empresa, tu está indo apenas com conhecimento. Porque as pessoas do outro cargo, as pessoas do outro departamento não são as mesmas que você estava lá. Então, lá eu era autoconfiante. Agora, eu tenho que olhar de novo para isso. E aí, eu tenho que identificar as minhas habilidades. Que é o maior desafio do líder. Olhar para si. Outra coisa que eu acho sensacional da liderança é aceitar feedback. Por que o líder dá feedback? E ele recebe de quem? Sim. Né? Então, o feedback 360 ele é fundamental. Saber ouvir o feedback é que é desafiador. Né? Aceitar também. E aceitar, exatamente. E agradecer. Uhum. E agradecer. Entender como oportunidade de melhoria, né? Exatamente.
Feito isso, Kleber, identificou quais são as competências, as habilidades que você precisa, que você, enquanto líder, precisa? Procure um programa de desenvolvimento que tenha credibilidade. Um programa que seja pautado em resultado. Que você sabe que você vai fazer e que lá na frente ele não vai se tornar obsoleto. E assim, quando você fala em resultado, como eu posso... Sim, resultado é teoricamente objetivo, né? Mas ele pode ser subjetivo, né? Eu vejo muito treinamento, muito curso que fala assim, sei lá, você pega... Eu vou... O treinamento tem lá um case de sucesso. Você mostra um case de sucesso. Beleza, treinamento, sei lá, tem 10 anos, aí bota lá na página, tá muito comum, né? Tem uma landing page, Sim. tem 3 casos de sucesso, aí você fala assim, beleza, 3 pessoas tiveram sucesso. Treinamento tem 10 anos. Então, assim, como analisar esse resultado? Isso é um desafio, porque o que acontece? Até na nossa página, às vezes, tem isso, né? A pessoa tá lá, como foi o treinamento para você? Foi muito bom, foi assim, foi assado. O fato é que uma dos pilares da Dale Carnegie é o ROI, o Projeto de Retorno de Investimento. O que é o ROI? Quando a pessoa faz um treinamento de comunicação, aí você pergunta, e aí, como é que foi? Foi ótimo. Hoje eu me comunico melhor, eu estou mais seguro para falar, eu consigo falar o que eu penso, eu não fico gaguejando. Tá, isso é uma coisa. Isso é um avanço. Resultado é o que isso impactou no teu fluxo de caixa. Sim. Você se tornou uma pessoa melhor na comunicação? Sim. Aonde? As minhas reuniões são mais produtivas, são mais objetivas. Eu faço em menos tempo. O que isso impacta na tua produtividade? Porque quanto vale o tempo de um líder? Muito. Quanto vale o tempo de um gestor? Isso é um. Então, todo o nosso programa... eu quero melhorar minhas relações interpessoais. Por quê? Para eu vender mais, para minha equipe ser mais engajada, para melhorar a produtividade, né? Para subir de nível, para ser promovido. Porque todo o teu processo de relações humanas no programa vai ser voltado para o teu resultado. Perfeito. Teve esse resultado? Sim. Qual é o número dele? Eu melhorei minha produtividade em 20%, eu aumentei meu faturamento em X%. Então, todo o nosso programa, ele é voltado para soft skills, mas o foco é no número final. O que a melhoria dessas habilidades impactam no teu resultado numérico, na tua produtividade, na tua rentabilidade, no teu engajamento. Nessa pesquisa que a Dale fez de engajamento, identificamos que os clientes que treinam com a nossa metodologia têm 202% de equipes mais engajadas. 202? 202%. Caramba! De equipes mais engajadas. Essas pesquisas, essa que eu falei dos pontos cegos, essa pesquisa do engajamento, tá tudo no portal da Dale Carnegie. Para quem tem interesse. Qual é o portal para o pessoal que está... O portal da Dale Carnegie é www.portaldalecarnegie.com. Perfeito. Dentro do portal tem um blog, tem a parte de blog, quem somos, aquelas informações todas. Na parte de blog tem muito texto, tem muito material, tem muito artigo voltado para Dale Carnegie, voltado para liderança, vendas, comunicação. Tem muito material ali. Isso é de graça e qualquer um pode baixar? É de graça e qualquer pessoa pode baixar. Vou deixar na descrição esse portal. Tá? E Mirta, qualquer pessoa pode baixar. Excelente. Mirta, quero te agradecer imensamente a presença. Eu falo, o tempo aqui dentro dessa sala aqui, o tempo passa mais rápido, né? Porque assim, voa assim, eu ficaria aqui, mas sei lá, ficaria horas aqui conversando. Mas eu queria que você deixasse um recado pro pessoal, enfim, falasse alguma coisa que é importante para você, ou que você quer deixar de... Legal. Eu vou deixar uma frase de Dale Carnegie que eu acho que ela é uma frase muito importante. Interessando-se pelos outros, você consegue mais amigos em 2 meses do que em 2 anos, fazendo com que as outras pessoas se interessem por você. Que é o princípio 4 de Dale Carnegie. Torne-se verdadeiramente interessado
pela outra pessoa. Isso é muito difícil. Muito sensacional, um desafio, né? Pessoas são desafiadoras naturalmente, mas que bom que existe uma forma da gente treinar isso na prática. E assim, a gente falou muito sobre sentir, e essa é a diferença, né? No mundo que caminha cada vez mais para... Tem um boom aí de agente de IA, então o mundo caminha cada vez mais para tudo ser automatizado, agente de IA, inteligência artificial, tudo virtual. A gente fala sobre sentir, sobre liderança. É incrível. Então, Mari, quer deixar algum recado? E sobre a importância também das pessoas, né? Entender que inteligência artificial não vai substituir o ser humano. Nunca. Nunca. Então, é incrível isso. Mirta, eu quero só te agradecer mesmo, dizer que eu aprendi muito aqui nesse tempo curtinho que a gente tem e dizer que já vou entrar lá no portal, já vou olhar os artigos, o blog, falar pro pessoal também acessar o link na descrição, né, que vai estar lá, que vai valer super a pena, tenho certeza. Perfeito. Bacana. Pessoal, Obrigada. Obrigado pela presença. Pessoal, obrigado pelo carinho, um abraço. Até.